Olá, boa noite com você que estava com sequeira. Agora fique com a gente no Rede TV News. Muito boa noite. O presidente do Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele, que está foragida. Para acalmar investidores, o governo planeja proibir por 120 dias as queimadas controladas no Pantanal e na Amazônia. E você vai ver também. Prefeitura de São Paulo autoriza a reabertura de parques e academias a partir de segunda-feira. Operação policial no Rio de Janeiro prende suspeitos de integrar milícia envolvida em extorsões e tráfico de drogas. O governo de Minas Gerais investiga um caso de reinfecção da Covid-19 em um paciente de 22 anos que morreu. O Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e à esposa dele, Márcia Aguiar. Queiroz é acusado de participar do esquema da chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele está preso há 3 semanas. A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Noronha, que avalia questões urgentes durante o recesso. Ele levou em conta as condições de saúde de Queiroz, considerando o período de pandemia, e converteu a prisão preventiva do ex-assessor em domiciliar. A decisão também se estende à mulher dele, Márcia de Aguiar, que está foragida. Eles terão que indicar onde será cumprida a prisão, entregar os aparelhos de telefone e não poderão receber visitas, com exceção de familiares próximos, médicos e advogados. Além disso, terão que usar tornozeleira eletrônica. Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho, em um sítio no interior de São Paulo. Ele foi assessor e motorista do atual senador Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual no Rio de Janeiro. Queiroz é investigado desde 2018 por corrupção num esquema chamado de rachadinha na Assembleia Legislativa. De acordo com o antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, ele movimentou R$ 1.200.000 de maneira atípica entre 2016 e 2017. Ricardo Nunes, fundador da rede varejista Ricardo Eletro, foi solto na tarde de hoje depois de prestar depoimento ao Ministério Público em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O depoimento durou 3 horas e meia. De acordo com os promotores, o empresário respondeu a todas as perguntas. Ricardo disse que esclareceu todas as questões e que fará um pronunciamento na semana que vem. A filha dele, Laura Nunes, chegou a ser presa ontem, mas também foi liberada horas depois. Pedro Damião Magalhães, que era diretor financeiro da empresa, teve a prisão revogada. Ele não foi encontrado e tem 24 horas para se apresentar na delegacia. De acordo com as investigações, a rede varejista teria sonegado cerca de 400 milhões de reais em impostos. A pena pode chegar a 2 anos de prisão por crime tributário e a 10 anos por lavagem de dinheiro. E agora uma história absurda. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem acusado de ameaçar e agredir a companheira e mantê-la em cárcere privado por 8 anos. O criminoso foi preso em casa, em Campo Grande, na zona oeste da cidade, depois que os policiais receberam uma carta do filho da vítima. No texto, a mulher denunciava as agressões e os maus tratos. Ela relatou que sofria agressões físicas e psicológicas, além de ser proibida de sair de casa sozinha, receber amigos e falar ao telefone sem que o agressor estivesse ao lado. O homem foi indiciado por cárcere privado. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. 5 suspeitos de envolvimento com uma milícia que atuava no tráfico de drogas foram presos na zona oeste do Rio de Janeiro. O chefe da organização, que está foragido, seria capitão da Polícia Militar. A polícia cumpriu 16 mandados de prisão e 51 de busca e apreensão. Entre os presos está o cabo da PM, Fernando Mendes Alves, conhecido como Biro. Ele é apontado pelo Ministério Público como o número 2 da organização criminosa que age na região das Vargens, na Zona Oeste. Segundo as investigações, o grupo é considerado uma narcomilícia. Comete extorsões, homicídios, agiotagem e corrupção e também atua no tráfico de drogas e armas. Inicialmente, a milícia, ela domina o terreno e começa a executar extorsões a moradores, a venda de gás, e não satisfeitos com esses recursos obtidos ilegalmente, eles começaram também a implantar o tráfico de drogas, para oferir mais lucros. O principal alvo da operação é um oficial da Polícia Militar, Leonardo Magalhães Gomes da Silva, conhecido como Capitão. Ele seria o chefe do grupo. A investigação em torno da narcomilícia começou em outubro de 2018, depois que um homem foi executado em Vargem Grande.
A Polícia Civil apura se o grupo também participou de uma chacina no mês passado. Em nota, a Polícia Militar do Rio afirmou que não compactua com qualquer desvio de conduta de seus integrantes e que tais situações serão devidamente responsabilizadas quando comprovadas. Moradores de Carandaí, no interior de Minas Gerais, viveram uma madrugada de terror. Uma quadrilha fortemente armada atacou quase todas as agências bancárias da cidade. Esse vídeo mostra o momento da primeira explosão. Os ataques nas 4 agências bancárias da cidade começaram por volta das 2 da madrugada. Uma câmera de segurança registrou quando 5 homens entraram em um carro e fugiram em alta velocidade. Os bandidos ainda fizeram disparos durante a fuga. Estilhaços e pedaços de aço ficaram espalhados pelas ruas do centro de Carandaí. Ainda não foi informado se a quadrilha conseguiu levar alguma quantia em dinheiro. A Polícia Federal esteve na cidade para fazer perícias nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Até o momento, ninguém foi preso. Um equipamento no interior do duto de ventilação da estação Brigadeiro, da linha verde do metrô de São Paulo, pegou fogo nesta madrugada. O Corpo de Bombeiros esteve no local, na Avenida Paulista, para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. A circulação dos trens chegou a ser interrompida já no final da operação e voltou a funcionar normalmente na manhã de hoje. O metrô está apurando as causas do incêndio. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, prestou depoimento hoje sobre a atuação da polícia no combate ao crime no estado. Witzel foi ouvido por pouco mais de 1 hora na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto do Galeão. Ele deixou o local sem dar entrevistas. Segundo a comunicação do Palácio Guanabara, Witzel afirmou que as operações são pautadas por planejamento prévio e executadas dentro da lei, sem que haja estímulo para policiais cometerem crimes. Hoje começou a contagem do prazo de 10 sessões plenárias para que Wilson Witzel apresente a defesa no processo de impeachment aberto na Assembleia Legislativa do Rio. A cidade de São Paulo vai reabrir parques e academias a partir da próxima segunda-feira. Mas os frequentadores terão que seguir novas regras. A capacidade e o horário de funcionamento serão reduzidos, tudo para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, parques e academias estarão liberados. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas. 70 parques poderão funcionar somente durante a semana. Apenas 40% da capacidade. Nós teremos controle na entrada dos parques municipais. É obrigatório a utilização de máscaras. Então, também é uma das exigências para poder frequentar. Os bebedouros estarão fechados por orientação da vigilância sanitária. Para tentar manter a queda dos índices de contágios e óbitos, o Centro de Contingência apresentou no Palácio dos Bandeirantes um novo protocolo de monitoramento de infectados e rastreamento dos contaminados. O projeto piloto já começou a ser aplicado nas cidades de Araraquara, São Bernardo do Campo e Bauru. A intenção é isolar por 14 dias as pessoas que tiveram contato com infectados no período igual ou superior a 15 minutos. A expectativa é expandir o projeto para outros 100 municípios a partir do mês de agosto. 1,5 milhão de pessoas devem aderir ao projeto. Prevê esse protocolo exatamente para apoiar, inclusive, o que deve ser feito dentro do ambiente das empresas. Não somente dentro de casa, né, como era o protocolo inicial, como também dentro das empresas para proteger os funcionários nessa retomada. A metodologia de divulgação de testes e casos confirmados também foi renovada. Todos os dias, autoridades sanitárias vão apresentar os números de contágio com a informação dos testes aplicados. O objetivo é ampliar o acompanhamento da evolução do novo coronavírus na população. Desde o início da pandemia, o volume de doações de sangue caiu 50% em todo o estado. A redução média no período de festas como Carnaval e Natal, por exemplo, era de até 20%. Essa é a maior e mais longa queda da história aqui no estado de São Paulo. Já dura 4 meses. Questionado sobre possíveis doações de infectados assintomáticos, os especialistas explicam: nesse caso, a presença do vírus não compromete a qualidade do sangue.
Dos 645 municípios de São Paulo, apenas 15 ainda não têm registros de contágio da doença. São municípios com populações menores do que da média do estado. Hoje nós temos todos os municípios do estado com mais de 70 mil habitantes, com casos confirmados e com óbitos. Então, é uma questão de quanto que as pessoas circulam e entram em contato com pessoas infectadas. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou pelas redes sociais que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa autorizou o início da terceira fase dos testes clínicos da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. A Anvisa já havia autorizado, na última semana, a realização dos testes com a vacina. Nós, inclusive, demos essa notícia aqui no Rede TV News. O estudo vai contar com 9 mil voluntários de 5 estados e do Distrito Federal. Apenas profissionais da saúde vão participar desta fase de testes. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira. Um grupo de médicos brasileiros criou um protocolo de tratamento para a Covid-19 dividido em 3 fases. Na primeira delas, bem no início da doença, eles indicam uma série de medicamentos, entre eles a hidroxicloroquina. Segundo os médicos, o tratamento pode diminuir a chance de agravamento da doença. Há 5 meses, desde que foi declarada a pandemia do novo coronavírus, médicos e cientistas correm para descobrir um medicamento capaz de salvar os pacientes. Enquanto alguns estudos e organizações apontam que ainda não há um medicamento seguro para evitar o agravamento da Covid-19, outros profissionais defendem um tratamento precoce, com medicamentos já conhecidos pela população, para diminuir os riscos de complicações da doença. No Brasil, um grupo inicialmente formado por 8 médicos está ganhando força no país. Eles defendem o uso da hidroxicloroquina associada a outros medicamentos para atenuar os efeitos do vírus. Eu conversei pela internet com o médico Dante Senra, que faz parte do grupo. Existe fundamento teórico para você utilizar, existe observação de inúmeros médicos, trabalhos observacionais que, para quem diz que não tem evidência, os trabalhos observacionais têm grau de evidência em campo científico, e eles são aceitos, de que funcionam, mas tem que utilizar cada medicamento na fase certa da doença. Isso é fundamental. Ele explica que o uso da hidroxicloroquina tem que ser no início dos sintomas, pois o medicamento ajuda a diminuir a carga viral, que é um dos fatores responsáveis pelo agravamento da doença. A gente utiliza a hidroxicloroquina, utiliza a azitromicina, que também tem um potencial de imunomodulação, de melhorar a imunidade. Ou utilizamos a ivermectina para os pacientes que têm contraindicação para tomar cloroquina, mas tem que ser na fase precoce da doença, porque ela reduz a carga viral. Então, você reduz a carga viral e a carga viral aumentada, como eu te disse, é um dos mecanismos de complicação da doença. Então, você reduz muito a possibilidade da pessoa mudar para uma fase 2, fase 3 da doença e o risco da pessoa ir para a UTI e ser entubado reduz substancialmente. O grupo está divulgando o protocolo entre outros médicos do Brasil por meio de lives e apresentando os resultados dos tratamentos já iniciados. Como ainda não há estudos científicos que comprovem a eficácia dos medicamentos e o uso deles pode causar efeitos colaterais graves, fica a critério do médico escolher a melhor forma de tratar o paciente. A nossa ideia é de mostrar a nossa experiência para os médicos, e talvez tentar convencê-los, ou pelo menos lhes dar argumento para que eles possam decidir, e mostrar os nossos resultados. Aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte!
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga um caso de reinfecção da Covid-19. O paciente tinha 22 anos, era técnico de enfermagem e morreu no começo da semana no interior do estado. Libério teve sintomas pela primeira vez no dia 17 de abril. Ele passou por exames e o resultado deu positivo para a Covid-19. Os sintomas do primeiro contágio foram bem tranquilos. Ele deu febre, ele deu dor de cabeça, não estava sentindo paladar. Cerca de um mês depois, Libério foi novamente avaliado e o teste deu negativo. O técnico de enfermagem retornou ao trabalho, mas no dia 26 de junho voltou a apresentar sintomas da doença. Depois de testar positivo pela segunda vez em 2 meses, ele teve complicações e morreu na última segunda-feira. No dia 28, ele teve que ser entubado e apresentou um grave quadro de infecção pulmonar e a reincidência pelo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não se sabe se casos como este representam uma nova infecção ou um retorno da atividade da doença. A possibilidade do resultado do primeiro exame ter sido um falso positivo também é investigada. Familiares de Libério acreditam que a reinfecção pode ter relação com uma mutação genética apresentada pela mãe dele, de 44 anos, que também não resistiu ao vírus e morreu 2 dias antes do filho. O pai e uma irmã do jovem também testaram positivo e estão isolados em casa. É possível que realmente desenvolvamos uma imunidade, mas temporária, por exemplo, que dure 1 ano, que dure 2 anos. Entretanto, esse caso que está sendo investigado mostra que não houve imunidade ou então que ela tenha ocorrido por apenas 1 ou 2 meses. A Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal localizou 16 cobras sem documentação e mantidas em cativeiros. Os animais podem ter ligação com uma serpente abandonada perto de um shopping de Brasília. A polícia chegou aos animais após uma denúncia. Algumas espécies não são brasileiras, o que levanta a suspeita de contrabando. As cobras que estavam escondidas em uma chácara teriam ligação com a serpente naja, de origem asiática, abandonada perto de um shopping de Brasília ontem. A cobra picou um estudante de veterinária. Existe a suspeita que o jovem de 22 anos seria o responsável por criar o animal. Como não é uma espécie brasileira, não há produção do soro antiofídico no país. A única dose existente foi cedida pelo Instituto Butantan de São Paulo. A família do estudante, que está internado na UTI de um hospital privado, importou outra dose. A serpente foi encaminhada ao Zoológico de Brasília. O piloto da aeronave que caiu ontem, próximo ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, chegou a comunicar à torre de comando que a aeronave apresentava problemas e que ele precisava fazer um pouso de emergência. O piloto Paulo Magalhães Pereira, de 48 anos, saiu do aeroporto de Ubatuba sozinho no avião bimotor modelo BE-58. Às 6h04, ele avisou a torre de controle do aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, que a aeronave apresentava problemas e precisava fazer um pouso de emergência. O piloto pediu a liberação da pista e a torre questionou se ele iria se aproximar pela esquerda ou pela direita. O senhor consegue fazer curva pela esquerda ou pela direita? Quem pela esquerda, ingressa a perna do vento a 3. Torre, o avião caiu. A queda da aeronave foi a 3 quilômetros do aeroporto e o piloto morreu na hora. Ouvi um barulho passando em cima da minha cabeça, as árvores se mexeram, foi o tempo de eu virar, correr e aí ele bateu e explodiu, uma bola de fogo na hora. O incêndio foi controlado 40 minutos após o acidente. O pai da vítima esteve no local e comentou sobre a carreira do filho. Voava IFR, tinha comercial, tinha as carteiras todas em dia, exame de saúde em dia, estava contente. A polícia científica fez uma perícia no local. Fotografou e recolheu materiais que possam ajudar na investigação que será feita pelo CENIPA. A área estava movimentada na hora do acidente. Moradores alertaram o risco. Passa bem baixinho aqui, ó. Ele passa bem baixo. Por conta dessas reclamações dos moradores e, claro, dos outros registros de acidentes que aconteceram nessa região, o CENIPA deve montar um estudo para poder evitar esse tipo de acidente. Nos últimos 4 anos, foram registrados 3 acidentes com queda de aeronaves na região.
Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lamentou o acidente e defendeu o fim das atividades no Campo de Marte. E 2 dias depois de confirmar que está com Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido a agenda de trabalho no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. O presidente passou todo o dia aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. De acordo com a assessoria da presidência, Jair Bolsonaro está bem de saúde e realizou 2 videoconferências no decorrer do dia com os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Mais cedo, o presidente foi visto ao telefone nas dependências do Palácio. Nas redes sociais, Bolsonaro divulgou dados do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Segundo ele, o Banco do Brasil atingiu ontem a marca de 3,7 bilhões de reais em empréstimos pelo programa. O presidente ainda reforçou que o governo não tem medido esforços para a preservação dos empregos durante a pandemia do coronavírus. No meio da tarde, os bombeiros foram chamados para retirar um homem que ficou preso em uma cadeirinha enquanto limpava uma das janelas do Palácio da Alvorada. Ele foi socorrido e passa bem. Dirigentes dos setores prejudicados com o fim da desoneração da folha de pagamento articulam para derrubar o veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da medida até dezembro do ano que vem. Sem o benefício estendido, empresários prevêem demissões e funcionários já estão preocupados. A desoneração foi concedida em 2011 para 17 setores da economia que mais empregam no país, com data de término para dezembro deste ano. Mas o Congresso havia prorrogado até o fim de 2021 por causa dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro vetou a medida incluída na MP 936, que causaria uma queda de arrecadação para o governo, com a justificativa de que estuda uma forma de ampliar o benefício para outros segmentos. Uma coalizão de cerca de 30 instituições foi criada no Congresso para derrubar o veto. Dirigentes dos setores estimam que a reoneração da folha para o ano que vem possa causar a perda de 1 milhão de empregos. Esses 17 setores somados empregam 6 milhões de trabalhadores diretos e mais uma quantidade enorme de empregos indiretos. A gente imagina que, neste momento, esta reoneração, que vai trazer um custo para esses setores de 10 bilhões de reais a mais em tributos, pode causar um desemprego de 500 mil a 1 milhão de trabalhadores diretos. Para os empregados, a sensação é de medo. Está ficando muito complicado, né, para os patrões manter os funcionários. E né, com relação a me mandar embora, eu acho que logo deve mandar, porque está muito difícil. Já mandou a maioria dos meus colegas embora. O setor de calçados, por exemplo, estima cerca de 15 mil demissões. A unidade de inteligência da Bicalçados, usando como base o ano de 2018, levantou que foi arrecadado no setor cerca de 493 milhões, levando-se em consideração o 1,5% sobre a receita bruta, e que, passando então para 20% sobre a folha de pagamento, então, né, esses 493 milhões passariam possivelmente para 1,1 bi, o que então acarretaria, né, em um aumento de 572 milhões em contribuição previdenciária. Isso significa um aumento muito alto de 116%. Então, eu imagino que talvez esses vetos, né, eles possam prejudicar tanto o momento atual da questão de emprego, quanto o momento futuro, né, que a gente possa ter uma retomada. Para o setor de tecnologia da informação, a desoneração da folha produziu um acréscimo de 145 mil profissionais para a área. Passou de 512 mil em 2010 para 617 mil em 2019. E durante esse período, o setor remunerou os trabalhadores numa taxa de crescimento maior do que a própria taxa de crescimento da receita bruta. Então, houve uma grande transferência de renda entre as empresas do setor de tecnologia para os seus colaboradores em geral. E isso não é
estranho, porque os trabalhadores, os profissionais que trabalham no setor de tecnologia, neste caso aqui, software e serviços, que são os contemplados pela política pública, são entre os mais bem remunerados do Brasil. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, criticou a decisão de Bolsonaro por gerar aumento de imposto para as empresas. Nós vamos unir esforços para tentar derrubar esse veto, para restabelecer aquela posição de ter a possibilidade desses setores recolherem um percentual no faturamento e não voltarem para o percentual na folha de pagamento. Ou seja, não deixar voltar a onerar essas empresas aí com um aumento, no fundo é um aumento de imposto, porque você tinha uma situação que custava mais barato para as empresas. No momento que você muda e o custo aumenta, você está aumentando o imposto sobre elas. O governo tenta evitar a derrubada do veto com uma nova proposta de discussão sobre uma chamada mini-reforma tributária, que ofereceria uma medida mais ampla de corte de impostos sobre a folha sem distinção de segmentos. Entre os congressistas, há resistência. É um grave erro o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez à prorrogação da desoneração, e eu acredito que o Congresso Nacional deve derrubar esses vetos para o bem dos empregos e das empresas no Brasil. Agora nós precisamos derrubar este veto, porque a manutenção deste veto vai gerar um desemprego muito grande naqueles segmentos que estão ali contemplados. Só na indústria têxtil, estima-se que 40 mil pessoas poderão ser demitidas. Nós precisamos, neste momento, gerar emprego e gerar renda, porque isto é o grande desafio do Brasil neste momento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, defende que a desoneração seja ampliada para todos os segmentos. É muito importante que seja desonerada a folha, não somente de alguns segmentos, mas do Brasil inteiro. E essa é a nossa percepção de mudança. E é um retrocesso agora aqueles poucos segmentos que têm essa opção perderem nesse momento terrível que passa a nossa economia. Então entendemos que nós devemos brigar pela manutenção da prorrogação da desoneração e, mais ainda, pela ampliação, conforme defende o próprio ministro Paulo Guedes, da desoneração da folha. De acordo com o Ministério da Economia, pouco mais de 653 mil pedidos de seguro-desemprego foram registrados em junho. O número representa um aumento de 28% em relação a junho do ano passado. Desde a segunda quinzena de março, o total de pedidos do benefício subiu para 2.590.000. Afetado pela pandemia do coronavírus, o setor de serviços e comércio lidera os pedidos de seguro-desemprego. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou à Lava Jato que envie para a Procuradoria-Geral da República todos os dados colhidos pela operação. A decisão, de caráter liminar, se deu a pedido da PGR, que relatou ter enfrentado resistência para o compartilhamento das informações. A Procuradoria também relatou que as suspeitas da Lava Jato estar burlando a lei para investigar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois têm foro privilegiado e deveriam ter as suspeitas submetidas ao STF. As forças-tarefas dos estados ainda não se pronunciaram. E chegou a hora da previsão do tempo com a Gabriela de França. Ô, Gabi, essa frente fria não tá com nada. Esse inverno tá muito estranho. Olha aqui, manga curta. Ótimo, pois é, passei o maior calor hoje à tarde, vim toda agasalhada, mas fez friozinho pela manhã e agora à noite também, viu? Quero ver quando eu sair daqui. Boa noite para vocês, ótima noite para você de casa. Gente, a sexta-feira vai começar com geada e muito frio lá no sul do Brasil. Tudo por causa aqui, olha, desse ar polar e seco, que vai manter o tempo firme, aberto. Faz sol aqui em toda a região, mas as temperaturas seguem baixas, viu? Em Urupema, lá em Santa Catarina, mínima de apenas 4 graus, não passa dos 15, mínima de 9 graus em Porto Alegre, de 7 em Curitiba e à tarde a máxima é de 20, um pouquinho mais quente do que hoje, mas ainda assim a sensação é de friozinho. No sudeste do Brasil, amanhã o sol aparece com mais força sobre São Paulo, Minas Gerais, tem previsão de chuva isolada no Espírito Santo, em áreas do norte do Rio de Janeiro. Ainda fica friozinho aí pela manhã e à noitinha, mas à tarde esquenta mais, viu? Em São Paulo, a tendência para os próximos dias é de elevação de temperatura, viu? Final de semana de sol e calor de 20
26 graus. Amanhã a máxima é de 24 e essa madrugada ainda vai ser fria, mínima de apenas 13 graus. Vamos para o nosso tour? A gente vai lá para o Rio de Janeiro, onde agora à noite dá uma boa esfriada. Amanhã o sol aparece entre nuvens, máxima de 23 graus. Mas aí no sábado o sol já volta com tudo, esquenta de novo, temperaturas perto de 30 graus aí no sábado e também no domingo. Sol e calor também vão marcar presença aí no centro-norte aqui do Brasil. Destaque para baixa umidade do ar, ar muito seco e quente aqui pelo interior do país. E, gente, hoje o dia foi de muita chuva lá na Bahia. Olha só a enxurrada que se formou lá em Salvador. A chuva começou de madrugada, durou aí durante toda a tarde, causou estragos e trouxe transtornos para a população. A situação é preocupante porque ainda tem previsão de chuva lá para o litoral aqui da Bahia, onde a gente vê esse verde aqui, pegando aí, incluindo Salvador, onde mesmo com chuva, a máxima por lá é de 28 graus. E as temperaturas seguem bastante altas aqui no centro-oeste, no norte do Brasil, faz 35 graus em Cuiabá, 34 em Palmas e também em Belém. Viu aí, né? A tendência é continuar assim, um inverno bastante seco, mas também quente, pelo menos por enquanto, viu, gente? No fim de semana até que é bom, vai. Tá ótimo. Uma ótima noite para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. O Brasil registrou hoje mais de 1.054.000 recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 632.000 pessoas seguem em acompanhamento e o país acumula mais de 69.000 mortes provocadas pelo vírus. A reportagem da Rede TV visitou uma das comunidades indígenas com mais casos de contaminação pelo coronavírus. Porém, até agora, felizmente, nenhuma morte foi confirmada em Uaretê, no Amazonas. Os indígenas estão vivendo, por um lado, com medo e, por outro, tentando se adaptar à nova realidade. Na maior comunidade indígena da região, a população está assustada. Essas doenças é muito difícil. Primeira vez desse tipo de doença aí de Covid-19, que chegou aqui em todo o mundo inteiro. Os casos continuam aparecendo mesmo com todos os cuidados. Tem que aguardar o doutor aqui atrás. Próximo! E os testes mostram o tamanho da preocupação. Mais ou menos de 10 testes que a gente faz, 7 positivam. Não era nem 9 da manhã e uma fila já se formava na entrada do pelotão do Exército. Homens, mulheres, idosos e crianças debaixo de um sol quente à espera de atendimento. A comunidade se organizou aqui na entrada do pelotão e esses são os primeiros indígenas a chegar aqui. Ali do lado de fora a gente percebe que tem mais pessoas. Todas estão aguardando o início dos atendimentos aqui na sede do pelotão. Tanto com os médicos que fazem parte do polo regional do DICEI, que é a Secretaria Especial de Atendimento Indígena, e também os médicos que vieram com o Exército, trazendo os kits de teste rápido para a Covid-19. E o Uaretê fica na fronteira com a Colômbia, a 50 minutos de avião de São Gabriel da Cachoeira. Mais de 3.000 indígenas vivem na região, a maioria tucanos. O local foi estruturado com o passar dos anos. Tem um pequeno comércio, igreja e até um hospital para atender os moradores. Mas o deslocamento fluvial entre a comunidade e a cidade de São Gabriel, que pode levar dias, não deixou os indígenas livres do novo coronavírus. Em maio foram registrados os primeiros casos da doença. Até a visita das equipes da saúde, 50 índios já tinham se contaminado, mas nenhuma morte ou casos graves tinham sido registrados. Neste hospital que fica na comunidade, tem apenas um indígena de 64 anos que está internado há 16 dias com Covid-19. O tratamento tem sido à base de cloroquina, medicamento já conhecido na região e muito utilizado para casos de malária. Eu tentei transferir ele para o HGU, mas a família teve um pouco de resistência, inclusive ele. Pediram para a gente fazer o tratamento dele aqui mesmo. E como aqui a gente está com insumos, a gente tem oxigênio, tem concentradores, tem cilindros, a gente manteve ele aqui. A Secretaria de Saúde Indígena mantém um polo de atendimento na comunidade. Essa organização ajudou a espalhar os avisos e a conscientizar os indígenas da importância de se proteger nesse período. Com a autorização das lideranças indígenas, conseguimos chegar à comunidade.
e percebemos que nas ruas o movimento é baixo. Os índios estão evitando sair de casa, respeitando o isolamento social. Eles estão cumprindo o que a gente tem informado a eles. Estamos fazendo visitas nas casas em busca de sintomáticos para realização de teste rápido. E 95% da população, eu diria, estão usando máscara. A gente já tem máscara para toda a população. Mesmo assim, o vírus não poupou parte dos moradores. Tem que aguardar o doutor aqui atrás. Próximo. Durante os atendimentos realizados na sede do Pelotão do Exército, 163 indígenas testaram positivo para o novo coronavírus. Não tinha antigamente, tinha só sarampo, os gripes, coqueluche, que nos índios que nos ficava doentes, mas agora essa doença ninguém ouvia. Do outro lado do rio vivem os indígenas da etnia Rúpida. Todos foram isolados e são atendidos por um único agente de saúde para evitar o contato e uma disseminação ainda maior do vírus. Então, como eles são uns povos de recente contato, eles ainda têm algumas restrições quanto à imunidade. Eles não têm uma imunidade como a gente já encontra nos povos indígenas que já têm mais contato, como vão frequentemente para São Gabriel, eles ainda vivem mais retirados. A comunidade continua em alerta e com medo do vírus, que subiu o rio e atingiu os dois lados da fronteira. A pandemia mostrou que, apesar de viverem longe de grandes centros, também estão vulneráveis às doenças. Foi o que identificou o Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos ainda conversar com as instituições, fazer uma interlocução muito grande para ver o que é melhor para as comunidades. Porque todas as comunidades que nós visitamos têm estruturas muito diferentes. Então nós não temos como estabelecer um plano único, né? Cada realidade demanda uma solução e acho que é o grande desafio de atuação com comunidades indígenas da Amazônia. É você conseguir pensar uma solução ideal para cada comunidade. O povo segue confiante e acredita na cura, seja pela crença ou pela medicina, para continuar a contar sua história no futuro. O governo prepara um decreto para proibir queimadas por 120 dias em propriedades rurais. A medida é uma resposta a investidores internacionais que cobram a redução do desmatamento no Brasil. Hoje, grupos de investidores participaram de uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia. Numa videoconferência fechada com representantes de fundos de investimentos do Reino Unido, Suécia, Noruega, Holanda e Japão, o governo brasileiro foi cobrado por medidas efetivas que reduzam o desmatamento, as queimadas e garantam o cumprimento da Lei do Clima. A nossa avaliação, é óbvio, eles querem ver resultados, não há prazo. A nossa visão é que, vamos deixar aqui muito claramente, né, a gente conseguindo apresentar, por exemplo, no segundo semestre, um resultado positivo em relação às queimadas, né, é algo que pode ser colocado na mesa de negociação e dizendo, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. A reunião foi um pedido dos próprios investidores, que estão de olho no compromisso do Brasil com a sustentabilidade. O aumento nos números do desmatamento vem chamando a atenção do mercado internacional, o que pode resultar na retirada de investimentos do país. Segundo o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, apenas de abril para maio, o desmatamento na região amazônica aumentou 34%. E entre agosto do ano passado e maio deste ano, a área desmatada na região passou de 6.000 quilômetros quadrados. Com a chegada do período de seca, a preocupação aumenta ainda mais por causa das queimadas. O receio é que os focos de incêndio descontrolados na floresta amazônica registrados em 2019 voltem a se repetir este ano. A gente tem que sempre lembrar que o uso do fogo faz parte da cultura de trabalho do campo para as pessoas que vivem nessa área. Agora, obviamente, que nós não vamos tolerar em nenhum momento, né, que esse fogo avance, né, fora aí do controle. Para evitar este cenário, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que o governo prepara um decreto que proíba o manejo de fogo em atividades rurais por 120 dias. O ano passado foi editado pelo presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias. E nesse ano o presidente determinou que se fizesse um estudo para viabilidade, que já está pronto,
da suspensão do uso do fogo por 120 dias, em todos os biomas, Amazônia e Pantanal sem exceção, nos demais biomas com as exceções previstas em lei. Esse decreto deve estar pronto para assinatura do presidente da República na próxima semana. Os representantes dos fundos também cobraram uma política efetiva de proteção dos povos indígenas. O vice-presidente Hamilton Mourão não fez compromissos e culpou a falta de mão de obra pelas deficiências nas fiscalizações. O nosso governo não é o responsável pelo desmonte de estruturas das agências ambientais. Nós herdamos tanto o IBAMA como o ICMBio com um reduzido número de servidores. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy, que fala sobre o feriado de 9 de julho e a Revolução de 32. Boa noite. Infelizmente, as novas gerações pouco ou nada sabem sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, rememorada neste 9 de julho, feriado no estado de São Paulo. Foi um episódio marcante da história do Brasil em que a população paulista se levantou contra a ditadura Vargas, exigindo uma Constituição, exigindo a implantação do Estado de Direito, básico para uma democracia. As forças paulistas acabaram militarmente derrotadas, mas a vitória moral foi imposta à ditadura. 32 continua sendo um símbolo da luta pela democracia. E essa democracia precisa corresponder aos sacrifícios e ao sangue derramado. É claro, necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há democracia de verdade sem que o país ofereça igualdade de oportunidades à sua população. É um objetivo de caminho longo e difícil, mas que deve ser buscado sem esmorecimento. A democracia tem e terá defeitos, mas é o melhor regime que o ser humano encontrou depois de ter passado pelas mais exóticas experiências. Depois de 4 meses fechado por causa da pandemia, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro reabriu hoje. Quem estava ansioso pela reabertura do Jardim Botânico não esperou nem mais um dia. Eu estava marcando, meus familiares também, o dia que reabriria o Jardim Botânico. Então, uma coisa muito esperada, uma alegria muito grande. Foi o primeiro passeio, realmente, que nós fizemos depois da pós-pandemia, né, clausurado, fechado. O Jardim Botânico foi fechado no dia 17 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Novas regras foram adotadas para os visitantes, como o agendamento pela internet. Serão permitidas apenas 60 pessoas por hora. A intenção era visitar mais coisas, mas a gente está adorando o parque um pouco vazio, que para fazer foto é super interessante ter menos pessoas. Os cuidados começam logo na entrada. O distanciamento de 2 metros entre as pessoas deve ser mantido, assim como o uso de máscara. Apenas as áreas abertas poderão receber visitantes. Vai de uma fase mais restritiva, que a gente chama de fase vermelha, até uma fase menos restritiva, que a gente chama de fase azul. Então, cada uma dessas fases identifica ali quais são os espaços e serviços que vão estar fechados ou abertos com restrição. E no Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.